que eles perseguem os jornalistas independentes? Eles quem? O STF e essa pessoa que vocês estão vendo, esse rosto aí, esse perfil. Não vou nem dizer o nome. Então, quem são os jornalistas independentes? São aqueles que trabalham em mídias alternativas, né? Redes sociais, blogs. São esses jornalistas que trabalham desvinculados de grandes empresas tradicionais aí do jornalismo. Que é o caso do Alan dos Santos, era o caso do Oswaldo Eustáquio, é o caso desse rapaz ali do Wellington Macedo, o Olavo de Carvalho e tantos outros que são jornalistas independentes, mas eu vou me fixar nesses 4 porque são os mais perseguidos ultimamente. Então, pessoal, esses jornalistas independentes, eles são perseguidos porque eles são corajosos, são ousados, eles são cultos, são preparados, eles têm um lado, eles são pessoas destemidas, né? E eles lutam pela verdade e pela transparência. Então eu cito aqui o caso de jornalistas antigos, da velha guarda, o Nelson Rodrigues, que faleceu na década de 80, mas tem mais de 50 livros publicados. Ele foi jornalista, dramaturgo, cronista, tudo que se possa ter. E criou até termos, ele criou um jargão e criou bordões que são famosos no mundo inteiro, no jornalismo. Outro monstro sagrado, Carlos Lacerda, um homem que escreveu muitos livros também, advogado, jornalista, político, e um homem que falava o que sentia, anticomunista e antifascista, até perseguiu Getúlio Vargas. Depois, na década de 50, Juscelino Kubitschek, ele se invocou com a construção de Brasília, porque havia falta de transparência nas empreiteiras, as obras superfaturadas. Ele combateu muito isso e nunca foi ouvido e não adiantou nada. O Congresso não viu nada. E o Paulo Francis também, outro escritor, jornalista, homem inteligentíssimo. Ele se deu mal porque ele também gostava muito de denunciar falcatruas e corrupções, e no governo do FHC, na década de 90, ele inventou de denunciar corrupções, desvio de dinheiro na Petrobras, e aí ele foi processado porque ele atingiu os tucanos e ele morreu em consequência disso, de tantas perseguições que sofreu. Mas eram homens que não tinham papas na língua, falavam palavrão e botavam a boca no trombone, como fazem os grandes jornalistas que têm conhecimentos, são filósofos, são juristas, não são apedeutas. Então, meus amigos, agora vamos para o assunto que interessa. Quanto vale essa pergunta de $1 milhão? Qual o crime que o jornalista Alan dos Santos cometeu? Qual o crime? Ninguém. Desafio alguém a apontar, ele fez isso, ele mentiu isso. Não. Tudo é narrativas que fazem contra ele. Então, quem hoje condena o Alan dos Santos, fala mal dele, muita gente, até do pessoal da direita, fala mal do Alan dos Santos, amanhã poderá ser eles. Amanhã eles poderão sofrer o que o Alan está sofrendo. O Alan dos Santos, ele sofreu a fúria do Deep State, né, do Estado Profundo, contra ele, a partir do STF, a partir de políticos de esquerda que querem vê-lo calado, porque ele faz denúncias escabrosas, com comprovação, só que, claro, que contra a esquerda ninguém investiga nada, né? Eles são os donos do poder. Então aí vemos uma cena dele sendo vistoriado pela Polícia Federal. E diante de tantas prisões políticas que aconteceram, né? O ano 19, 20, 21 foram prisões sem crime, perseguições de jornalistas, de youtubers e até de caminhoneiros. O Roberto Jefferson está preso até hoje. Então são denúncias escabrosas, sem prova nenhuma, né? Tudo narrativo, e é assim que a banda toca. O Alan dos Santos denunciou ministros do STF, um deles foi o Alexandre e o outro foi o Barroso, denunciou com provas, documentos, escutas, gravações, prints, e nada aconteceu. As denúncias não foram apuradas pela PGR, pela Polícia Federal, ou pelo Ministério Público Federal, ou muito menos pelo Congresso. E ele descobriu uma conspiração, juntou documentos, denunciou e teve que sair do país porque ninguém acreditou nele. Então,
vamos fazer uma recapitulação aqui. Aqui tem um desenho e eu vou explicar o desenho. Começando lá pela CPI das fake news, que criaram uma CPI no Congresso por um senador lá para perseguir e investigar apoiadores do presidente Bolsonaro. Aí já começou a desgraça do Alan dos Santos, porque era apoiador do presidente Bolsonaro. Depois, a primeira invasão da casa dele, a Polícia Federal chegou lá, tocou arma na cabeça da esposa. Depois que eles foram apresentar o mandado, foram lá revirar a casa do homem, tudo para ver se achava alguma coisa, alguma prova, algum indício, quem é que tinha sido a fonte dele. Porque se eles estão com medo da fonte é porque é verdade. Depois, na segunda vez, a Polícia Federal já foi lá com o mandado, já chegou, bateu na campainha, se apresentou, fizeram nova vasculhação, apreenderam todos os computadores, celulares do Alan dos Santos. E a partir daí começaram as perseguições. Depois eles começaram a pressionar o canal, né? O Terça Livre teve que ser fechado, que eu vou explicar depois o motivo. Né? E o Alan dos Santos enfrenta toda a tirania, perseguição do STF na cabeça de Alexandre de Moraes. E ele só demonstra que ele é um homem extremamente corajoso e ele não tem medo. Como não tinham medo aqueles jornalistas da cepa, aqueles jornalistas raiz que enfrentavam políticos e corruptos e juízes de cabeça erguida. E o Alan é um desses. E depois o Alexandre quis extraditar o Alan para botar ele na cadeia, para silenciar ele, como fizeram com o Roberto Jefferson. E ele não conseguiu, porque o Alan não cometeu crime nenhum. E aqui no Brasil e nos Estados Unidos existe liberdade de expressão, né? E a manifestação, a opinião de um jornalista não é crime, por enquanto. Então aqui nós vamos ver as obsessivas perseguições do STF, diga-se Alexandre de Moraes, contra o jornalista Alan dos Santos. Então o primeiro começou, como eu falei, na CPI da fake news, e a perseguição aos apoiadores do presidente Bolsonaro, não só o Alan dos Santos, mas vários outros, dezenas, centenas de pessoas, inclusive deputados, perseguidos porque eram apoiadores do presidente Bolsonaro, eram considerados conservadores de direita. Essa gente não pode existir. Depois, buscas e apreensões 2 vezes na casa do Alan dos Santos, que também era a sede do Terça Livre aqui em Brasília, né? E a mando do Alexandre de Moraes, essas 2 vezes. Depois a censura dele, banimento das redes sociais, ele saiu do Instagram, do Facebook, do YouTube e do Telegram. Foi perseguido, do Telegram ele saiu agora, mas antes ele foi perseguido em outras redes. Quebra de sigilo bancário e telefônico do Alan dos Santos. Ele não podia falar, não podia se comunicar com ninguém. Depois, 4, ameaças de morte para si, contra ele e a família dele. A Polícia Federal nada resolveu, a PGR nada fez, ninguém descobriu quem é que mandou, ele desistiu de gastar com advogado e apurar as responsabilidades das ameaças que ele vinha sofrendo. 5, a PF, o Ministério Público, o Congresso, a PGR, nada fizeram para investigar as denúncias com os documentos que o Alan dos Santos apresentou e mostrou, que vimos na página anterior ali. 6, a desmonetização dos canais, do canal Terça Livre e outros, o bloqueio das contas bancárias e o confisco dos valores. Fez com que a empresa tivesse que fechar. 50 pessoas foram demitidas e o canal Terça Livre teve que fechar. Um canal que estava assim, despontando, bombando, com muitos seguidores, eu inclusive colaborava. 7, ficou sem poder trabalhar no Brasil, então, em consequência disso, e sem poder usar as redes sociais, que é pior, ele ficou completamente bloqueado, mudo, censurado. E assim ele teve que sair, porque ele não tinha como sustentar mais a família, não tinha renda nenhuma, uma esposa e 3 crianças menores de 5 anos, pequenininhos. Ele tinha que manter a família, pagar aluguel, comprar comida, é difícil. E aí, Alan dos Santos passou a ser perseguido, um perseguido político. O STF e o Alexandre de Moraes rasgaram a Constituição, continuam rasgando, principalmente o artigo 5º e o artigo 220, que garantiam a liberdade de expressão do jornalista, né? E, infelizmente, no Brasil é assim que acontece. E o Alan dos Santos foi obrigado, então, a sair do Brasil, porque ele viu que aqui não tem justiça, aqui ele podia ser preso e nunca mais sequer saber o motivo da prisão. Não temos segurança jurídica, temos um país ainda em frangalhos, né? E uma esquerda, né, tirânica, que usa o STF e os outros órgãos da justiça como se fosse um escritório despachante dos comunistas. É assim que funciona.
Pessoal, me perdoe essa expressão grotesca, mas é assim. E tudo isso tem causado um enorme sofrimento pessoal, à família dele, aos filhos dele, à esposa dele. Imagine uma família e os parentes dele que estão no Brasil, o desespero das pessoas, sabendo que eles estão lá num país onde tudo é caro, falam outra língua, tem outros costumes, e ele tem que sobreviver, tem que pagar aluguel, tem que comprar comida, tem que levar as crianças para creche e remédio, tudo. É muito difícil ser pai de 3 crianças e morar num país estrangeiro, tipo um refugiado, que ele não recebe, ele é de família humilde, não recebe dinheiro de ninguém, ele só recebe os trabalhos que ele faz como jornalista e os canais que ele tem e alguém que passa algum recurso para ele através de Pix ou outra coisa. Então, meus amigos, a situação é muito triste. Entendam por que Alan dos Santos tem tanto ódio para botar para fora, porque uma pessoa que sofreu tudo isso, todas essas injustiças, que não tem nada ali de concreto, ele só tem vontade de mostrar o dedo no meio e dizer todos os palavrões que vem na boca, como fariam lá o Carlos Lacerda ou aqueles outros jornalistas raiz.